Fala galera, estamos aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ortodontia em Evidência. Hoje vamos conversar com vocês sobre um estudo que foi publicado na American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, que fala sobre a correção da curva de Spee, comparando a utilização de aparelhos fixos, na correção da curva de Spee, através daquela curva reversa e alinhadores ortodônticos, tá joia? Para a gente ver se ambos são eficazes, se um é mais eficaz que o outro, como é que ocorre essa correção, com essas duas formas de realizar, beleza? Vamos ver aqui o que é que a gente descobriu aqui para vocês. Olha galera, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever em nosso canal, Dá aquela força para a gente continuar produzindo aqui vídeos para vocês, Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum vídeo, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, coloca aí nos comentários que a gente vai gravar esse vídeo sim, tá joia pessoal? E compartilha, com seus amigos, para que eles também conheçam o nosso conteúdo, beleza? Então pessoal, esse trabalho aqui publicado na American Journal, ele fez essa comparação, a correção dessa curva de Spee com aparelho fixo, e a correção dessa curva de Spee com alinhadores, de que forma acontece, e se ambos conseguem resolver com a mesma eficácia. Será que o alinhador, na verdade é isso, já que é a novidade, será que os alinhadores eles conseguem corrigir também essa curva de Spee, assim como a gente consegue a correção com os aparelhos fixos, Os aparelhos fixos, quando a gente vai corrigir uma curva de Spee, os molares, eles estão extruídos, A região de pré-molar, ali no meio, ela está mais baixa, Em região de incisivos, sobe novamente, Apresenta de novo a extrusão. E aí se dá essa curva de Spee, com essa curva, tá? E quando a gente insere, um arco de curva reversa para essa correção na curva de Spee, vai ocorrer intrusão na região de molar, extrusão na região de pré-molares e intrusão na região de incisivo. Além disso, vai ocorrer também uma vestibularização na região dos incisivos, como uma angulação da coroa para distal na região dos molares. Isso com os aparelhos fixos, com a curva reversa no arco inferior para poder ter esse nivelamento da curva de Spee, tá joia? Nos alinhadores ortodônticos, a gente faz a mesma coisa, nos nossos setups, nossos clean checks, depende do software que você utiliza. E no software, a gente também solicita isso para o técnico, tá? A gente vai criar uma curva reversa no nosso setup, A gente promove a intrusão de molares, com extrusão de prés e intrusões de incisivos, fazendo uma curva também para que ocorra uma planificação dessa curva de Spee, do arco inferior. E aí o estudo foi justamente para comparar, De fato, as duas formas de tratar resolvem, uma é mais eficaz que a outra, e quais são os efeitos reais que acontecem dentariamente com essas duas formas. Com relação à eficácia, tanto a ortodontia fixa, com o arco de curva reversa, quanto com os alinhadores ortodônticos, criando essa curva reversa nos setups, ambos são eficazes, Ambos conseguem nivelar, corrigir essa curva de Spee, que está alterada, tá certo? Então, com relação à eficácia, muito bom, tá? Você consegue sim corrigir a curva de Spee, independente de utilizar ortodontia fixa ou alinhadores. Agora, de que forma acontece essa correção? Com os aparelhos fixos, ocorreu uma extrusão na região de premolares muito maior do que intrusão na região de incisivos inferiores, além da vestibularização que ocorreu nesses dentes anteriores, dos incisivos. Tá? Então, ocorreu mais extrusão de prés do que intrusão de incisivo,
além da vestibularização de incisivos inferiores. Já com o uso de alinhadores, ao invés de ter mais extrusão na região de premolares do que intrusão de incisivos, foi o inverso, né? Essa correção da curva de Speer se deu mais por intrusão na região de incisivos inferiores do que extrusão na região de premolares. E essa vestibularização que a gente observou nos aparelhos fixos, nos alinhadores, era mais controlada, não se observou essa vestibularização como se observou nos aparelhos fixos. Então, resumindo, né, quais são as melhores indicações para a correção de curva de Speer? Se você precisa que nessa curva de Speer tenha mais movimentação de extrusão da região de premolares do que intrusão na região de incisivos, e ainda precisa que tenha vestibularização de incisivos inferiores, os aparelhos fixos, né, as curvas reversas que a gente aplica para a correção da curva de Speer, a melhor indicação é com os aparelhos fixos, sem dúvida, tá? Porque é esse movimento que vai ocorrer principalmente para poder ter a correção da curva de Speer. Agora, se você precisa que tenha a correção da curva de Speer e o principal movimento seja de intrusão de incisivo inferior sem vestibularização desse incisivo, os alinhadores, né, ortodônticos, eles são as melhores opções para esses casos, tá? Porque vai ocorrer intrusão de incisivo inferior sem essa vestibularização, que a gente não observa isso com fixo, né? Isso muito mais do que a extrusão na região de premolares. Tá joia, pessoal? Então, fica aqui essa dica aqui para vocês clínica, baseada nesse artigo, nesse estudo retrospectivo muito bom, muito bem realizado para vocês, beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer esclarecer aí para vocês. Beleza, galera? Valeu! Hai!